Você acha que os cursos de inglês, por melhores que sejam, te ensinam tudo o que você tem que saber sobre o idioma? Is it possible to learn everything about English if you go through a beginner, intermediate and advanced course? Bom, eu acredito que não necessariamente, conforme a gente vai ver nesse vídeo. Existem alguns aspectos secretos, por assim dizer, do idioma, que não necessariamente são estudados ou até mesmo mencionados nas salas de aulas de cursos de idiomas que nós temos pelo Brasil, e que podem ser o motivo pelo qual o seu inglês ainda não está naquele nível que você deseja. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Começando pelo aspecto essencial de inglês número 1 que os cursos geralmente não ensinam, que são os conceitos de fusion e elision. Fusão e elisão, no português. Calma que não é necessário que você aprenda esses termos em si, mas sim o que eles significam e representam. E esses dois são conceitos fundamentais na fonética da língua, ou seja, na parte do inglês que é falada, speaking. Se você tem problemas de listening, se você é daquele tipo de pessoa que fala I can read and write very well, but listening is a problem. The words don't make sense. Então é bem provável que isso daqui seja o seu problema. Para explicar essas duas ideias, look at this example. Presta atenção. Don't you think that it's going to rain later tonight? Look at the sky. Certo? Agora eu vou falar essa frase novamente, de um jeito um pouquinho diferente. Don't you think that it's gonna rain later tonight? Just look at the sky. Deu para perceber a diferença? Pois é. Qual desses dois exemplos de frase você acha que seria mais comum para um nativo falar no dia a dia? Primeiro ou segundo? Muitas vezes, principalmente em contextos de inglês autêntico, authentic English, ou seja, conteúdos em inglês que não são produzidos para cursos de inglês ou materiais didáticos, mas sim para fins do dia a dia, do cotidiano, as pessoas costumam falar mais parecido com o exemplo número 2, right? O primeiro caso é muito mais fácil de se compreender, porque as palavras aparecem pronunciadas exatamente do jeito que a gente escreve, uma por uma. E isso é porque, no exemplo número 1, nós não temos elision nem fusion. No segundo exemplo, esses fenômenos aparecem várias vezes. Fusion, como o nome já diz, é a fusão entre os sons do final de uma palavra com os sons do início de outra. No nosso segundo exemplo, existem várias fusões entre sons de palavras. Por exemplo, aqui, já que a gente não pronuncia o don't e o you bonitinho separado, e sim don'tcha. Aqui, onde falamos that it's e não that it. Ou aqui, look at e não look at. Elision é o fenômeno de supressão dos sons de uma palavra. Ou seja, é quando uma palavra, em teoria, possui algum som específico, mas na prática, na hora de pronunciar aquela palavra, a gente acaba omitindo aquele som, ele simplesmente deixa de existir. No nosso exemplo, nós temos elision here, já que nós não falamos you exatamente, e sim ya, don'tcha, ou aqui, já que também não falamos going to, pronunciando os sons do going, sim gonna. Dois exemplos bem comuns de elision e também de fusion. Esses dois conceitos são simples de entender, mas são danados. Como eu disse, se você tem problemas com listening, provavelmente a questão é essa daqui. Elision e fusion aparecem toda hora no speaking, principalmente de nativos do inglês. Talvez por isso também muita gente diz que tem mais facilidade em entender falantes não nativos do idioma do que nativos. É normal você ter dificuldade de entender palavras quando elas aparecem emboladas e conectadas dessa maneira. Gonna e don'tcha são exemplos bem comuns de fusion e elision, assim como outros casos parecidos com verbos auxiliares. Do you like ice cream versus do you like ice cream? Does he play rugby versus does he play rugby? Mas isso acontece toda hora e, é claro, com muitas outras palavras também. É um fenômeno natural do falar fluente e rápido. Acontece no português também. E se você tem muitos problemas em entender inglês autêntico, com muita fusion e muita elision, a principal coisa que você pode fazer é aumentar o seu contato com esse inglês autêntico, principalmente produzido por falantes nativos do idioma. Ou seja, áudios do seu livro de inglês talvez não sirvam muito para esse propósito. YouTube, podcasts, filmes, músicas, séries, são todas boas maneiras de praticar o seu authentic listening. Para ajudar ainda um pouco mais, eu sugiro recursos onde você possa não só ouvir o que está sendo dito em inglês, mas também acompanhar com uma transcrição ou legenda também em inglês. Para que você possa, pouco a pouco, ir assimilando as diferenças que existem entre o inglês escrito, formalzinho, e o inglês todo destrambelhado do speaking. Para isso, você pode utilizar filmes ou séries com legenda em inglês, como já falado. E eu também vou recomendar dois sites. O primeiro é o Lyrics Training, que você também já conhece, porque ele é bem famoso no meio dos estudantes de inglês. E lá você pode ouvir músicas internacionais enquanto você acompanha as músicas com a letra embaixo. E de quebra ainda tem que preencher lacunas nas letras com palavras que você ouvir. Então você não vai só estar treinando o seu listening passivamente e aumentando sua capacidade de compreender fusion e elision, mas também vai ter que escutar ativamente para conseguir preencher as lacunas com a palavra correta. O segundo site é o News in Levels, que já serve para a prática de reading comprehension também. Lá você pode ler notícias reais em inglês em 3 níveis de dificuldade diferentes: Beginner, Intermediate
Advanced. Mas pra gente aqui, o mais importante é a opção narrada. Você pode ouvir todas as notícias sendo narradas por um falante, ao mesmo tempo que você acompanha o texto escrito. Muito bom para praticar reading e listening ao mesmo tempo. O segundo aspecto que eu quero comentar hoje é sobre language skills e stages of development. Mas o que isso quer dizer? Bom, se você é do tipo de aluno inglês que frequentemente tem questionamentos desse tipo aqui, nossa, o meu reading até que é bom, mas para escrever eu sou uma negação. Eu até entendo bem, mas falar que é o meu problema, sabe? Eu não consigo parar de traduzir as frases na minha mente antes de falar. Como é que eu paro com isso? Tudo isso tem a ver com aspectos das 4 language skills, ou as 4 habilidades linguísticas: reading, writing, listening and speaking, e ou com o nosso estágio de desenvolvimento linguístico. Todo mundo sabe o que quer dizer reading, listening, speaking e writing, mas o que nem todos sabem ou se dão conta é que essas habilidades não são necessariamente equivalentes. A gente tende a pensar que praticando, estudando e desenvolvendo o nosso inglês, a gente também vai desenvolver essas 4 habilidades de maneira sincronizada e equilibrada, o que não necessariamente é o caso. Para começar, é claro que podem existir diferenças inatas nas nossas capacidades linguísticas. Algumas pessoas são melhores em falar, outras em escrever, por exemplo. This happens in our language, Portuguese, too. Além disso, essas language skills podem ser divididas da seguinte forma: receptive skills, onde estão o reading e o listening, e productive skills, onde a gente coloca o speaking e o writing. E assim dividimos, pois essas receptive skills, como o nome indica, envolvem a gente receber o discurso no idioma de fora para o nosso cérebro decodificar e a gente entender. Já nas productive skills, nós mesmos temos que criar ou produzir o discurso naquele idioma para ser comunicado, seja de maneira escrita ou falada. E, via de regra, essas skills aqui, em geral, são mais complicadas e difíceis para a maioria das pessoas do que essas skills aqui. Produzir a linguagem, principalmente em um segundo idioma que você não domina completamente, é mais difícil do que você simplesmente entender a linguagem. E é por isso que, em geral, as pessoas são melhores em reading do que em writing, em listening do que em speaking. E isso já nos ajuda a solucionar uma dúvida muito comum de muitos alunos, que é: por que eu sou tão melhor em X do que em Y? É simplesmente porque é normal. Ninguém é bom em tudo, e nem é bom de maneira igual em todas as coisas. Ainda mais porque você talvez possa estar em um estado de desenvolvimento linguístico do inglês, no qual você já consiga compreender bem o idioma, mas você ainda não consegue produzir muito bem. That's normal. E isso ainda é agravado pelo fator prática. Se você costuma ler muito em inglês, então é claro que a sua capacidade de reading vai ser muito maior do que a sua capacidade de writing, se você não costuma escrever no idioma. The Phase of Linguistic Development ajuda também a gente a resolver o problema da tradução. Por algum motivo, muitos alunos ficam incomodados com o fato de que eles costumam traduzir na mente deles para o inglês tudo que eles têm que falar na hora de falar, e também costumam traduzir tudo que eles entendem de inglês para o português na hora de entender. Num processo mais ou menos assim: eu quero falar algo in English, então primeiro eu penso em português na minha cabeça, aí eu traduzo para o inglês e aí eu falo. Eu escuto algo in English, então eu traduzo aquele discurso para o português na minha cabeça para eu conseguir entender em português. So, here are the big news. This is completely normal. Você não é anormal ou deficiente ou burro porque você fica traduzindo na sua cabeça na hora de aprender inglês. Isso é normal, faz parte dos estágios iniciais de desenvolvimento linguístico. Poliglotas que sabem 10 línguas diferentes ficam traduzindo tudo na cabeça deles na hora de aprender uma língua nova e ficam associando as coisas daquela língua nova com coisas das línguas que eles já sabem. Não é sinal de burrice linguística, pelo contrário. Gabriel, mas é normal nos estágios iniciais. Eu estudo inglês tem 10 anos e eu ainda faço isso. Well, sorry to say, my friend, mas tempo de curso não tem nada a ver com conhecimento e prática de inglês. Tem gente que vai no curso a vida inteira e continua sem saber nada. O que você precisa fazer para sair do estágio da tradução automática é continuar praticando, estudando e desenvolvendo o seu inglês. E ir na aula inglês 2 vezes na semana pode ser importante, mas nem de longe é prática suficiente. E aí, com o tempo, eu te garanto que você vai parar de fazer isso de maneira automática, você não precisa fazer nada. Bom, mas esses são os aspectos essenciais do inglês que eu queria tratar nesse vídeo e que eu acho que ajuda a gente a responder muitas dúvidas que muitas pessoas têm e que não necessariamente são tratadas nos cursos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto regularmente. E se você quiser saber um pouco mais sobre Fusion e Elision, você pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui, porque lá eu entro um pouquinho mais a fundo nesse assunto do que a gente falou nesse vídeo aqui, ok? Mas por hoje é só isso. Bye bye.